Segundo a Samuel, capítulo 9. Davi e Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhes: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Segundo a Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu, e Hanum, o seu filho, sucedeu como rei. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Naum pela morte do seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, o seu senhor: achas mesmo que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou estes servos como espias para examinarem a cidade e destruí-la? Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das roupas deles até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e retornem em seguida. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 10.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso,
Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu poderoso exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. E os amorreus de Zobá e de Reobe, com os homens de Tobi e de Macá, se posicionaram à parte, em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu algum dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os amorreus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se, porém, os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for bom aos olhos dele. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os arameus viram que haviam sido derrotados por Israel, tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Relã, tendo à frente Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Relã. Os arameus formaram linhas de combate para enfrentar Davi. Assim, travaram batalha contra ele. Eles, porém, acabaram fugindo dos israelitas. Davi matou 600 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com os israelitas e sujeitaram-se a eles. Assim, os arameus ficaram com medo de voltar e ajudar os amonitas. Segundo a Samuel, capítulo 11, Davi e Betseba. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi entrou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como ia a guerra. Ele disse a Urias: desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real, com todos os soldados do seu senhor, e não desceu para a casa. Quando informaram Davi de que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias: você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas.
Joabe, o meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessa. Então Davi disse a Urias: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Assim, Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira, com os soldados do seu senhor, e não foi para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles, morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas do muro? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi a mulher que do muro atirou nele uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto do muro? Se ele perguntar isso, diga-lhe: morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os teus servos e mataram alguns deles. Morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi então disse ao mensageiro: diga a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Diga isso para encorajá-lo. Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi enviou mensageiros que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor.